Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson Botelho. Trabalho com direito penal, com processo penal em Minas Gerais. No encontro de hoje, pretendo falar sobre crimes contra a administração da justiça. Exatamente, um tema muito importante, um tema que tem realmente despertado o interesse da sociedade brasileira, a própria imprensa, a mídia escrita, falada, tem tratado muito dos crimes contra a administração pública e hoje, evidentemente, nós vamos trabalhar este capítulo terceiro, exatamente, dos crimes contra a administração da justiça. Um capítulo importante, um capítulo onde nós temos vários artigos, vários crimes importantes de interesse da própria sociedade, com grande incidência nas unidades policiais, também no Ministério Público, no expediente forense. Nós vamos fazer o seguinte: considerando a amplitude deste capítulo, nós vamos dividir em duas aulas. São dois encontros, mas eu prometo ser bem tranquilo, conhecimento bem suave, para que nós possamos descobrir as necessidades que a sociedade tem de tipificar cada conduta criminosa. Então, capítulo terceiro do título 11 dos crimes contra a administração pública, o capítulo terceiro é exatamente crimes praticados contra a administração da justiça. Bom, é um título extenso que começa desde o artigo 338 e vai até o artigo 359 do Código Penal. Então, nós vamos começar aqui com o crime de reingresso de estrangeiro expulso, e este capítulo vai até o artigo 359 do Código Penal, que é uma espécie de desobediência de ato judicial. Pois bem, em se tratando de um capítulo importante, com definição de várias condutas criminosas, eu pretendo, neste encontro, falar sobre reingresso de estrangeiro expulso até o artigo 344, coação no curso do processo. Mas aqui eu já cito essas condutas criminosas que são elencadas neste capítulo terceiro, a começar do reingresso de estrangeiro expulso, denunciação caluniosa, do artigo 339, a comunicação falsa de crime ou de contravenção, do artigo 340, o artigo 341 diz respeito à autoacusação falsa, o artigo 342, falso testemunho ou falsa perícia, a falsa perícia no artigo 343, o artigo 344 diz respeito à coação no curso do processo. Então, é até aqui que eu pretendo falar neste encontro de hoje. E na segunda aula, no segundo momento, vamos esgotar, vamos falar sobre todas as condutas criminosas, passando aí para o exercício arbitrário das próprias razões, até o artigo 359. Combinado? Então tá jóia. Vamos lá. Bom, então já percebe que trata-se de um capítulo muito extenso, que começa com o artigo 338 do Código Penal. Chama reingresso de estrangeiro expulso. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Bom, nós temos no preceito secundário uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Então, esse é o artigo 338. E aqui nós temos algumas informações importantes acerca desse delito reingresso do estrangeiro expulso. Bom, nós temos que o objeto jurídico é a eficácia
e autoridade do ato oficial do Estado, ou seja, é o ato de soberania consubstanciado na sentença do Estado. O sujeito ativo, aqui já percebe que é um crime próprio, porque exige do sujeito ativo que seja estrangeiro, mas não é qualquer estrangeiro, é o estrangeiro expulso, que tenha sido expulso regularmente do território nacional. Sujeito passivo é a administração da justiça e o próprio Estado, né? O próprio Estado que sofreu uma lesão com o reingresso do estrangeiro que foi expulso do território brasileiro. O tipo objetivo é reingressar, que significa entrar novamente no território de onde foi expulso. Pode tanto ser na parte terrestre, esse reingresso, pode ser marítima, aérea ou fluvial, essa entrada aqui no território brasileiro. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Bom, por se tratar de um delito de médio potencial ofensivo, cuja pena mínima não é superior a 1 ano, neste caso, havendo preenchimento de todas as condições do artigo 89 da Lei 9.099, de 95, caberá o benefício da suspensão condicional do processo. Bom, no tocante à ação penal, esse tipo de delito, por ofender um ato de soberania, a sentença do Estado, é de ação pública incondicionada. Aqui, a Polícia Federal, tomando conhecimento desse reingresso, evidentemente que vai tomar as medidas cabíveis para fazer um possível enquadramento nesse artigo 338. E, via de regra, o processo é da competência da Justiça Federal, que está no artigo 109 da Constituição Federal. Então, aqui já falo sobre a competência e a atribuição. A atribuição é da Polícia Federal, está lá no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, de 88, é a atribuição da Polícia Federal, e o processo e julgamento cabe à Justiça Federal, lá previsto no artigo 109, inciso 10 da Constituição da República. Bom, evidentemente que trata-se de uma norma penal em branco. Por quê? Porque nós temos que analisar a questão do estrangeiro, não é? Quem é estrangeiro, e essa norma ela será preenchida através de normas pertinentes, desde a Constituição, lá no artigo 12, que fala sobre o conceito de brasileiro nato ou naturalizado, e essa nova lei da migração, a Lei 13.445, de 2017, de 54. Ela que revogou o Estatuto do Estrangeiro, que durante muito, mas muito tempo, vigorou no Brasil. Então, o conceito de estrangeiro, não é? Ele deve ser feito de forma excludente. O artigo 12 da Constituição da República, de 88, conceitua, né, define quem são os brasileiros. Aqueles que não se enquadram nesta conceituação, evidentemente que são estrangeiros. Então, aqui, o conceito de estrangeiro, como eu disse, é de forma excludente. E aí o artigo 12 da Constituição da República vai dizer quem são brasileiros, nato e naturalizado. E aí tem essa relação, né? Por exemplo, brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa. Então, fez uma leitura, né, detalhada desse artigo 12, analisou a questão do brasileiro nato
e as hipóteses do brasileiro naturalizado, não havendo nenhum enquadramento, evidentemente que de forma excludente só pode entender que seja estrangeiro. E aí, o estrangeiro, ele tem que ser expulso. Então, nós temos que ter um procedimento administrativo legal, com ampla defesa, não é? Para a investigação e a possibilidade da expulsão. Como eu disse, o Estatuto do Estrangeiro esteve em vigor durante muito tempo no Brasil. Hoje é a Lei de Imigração, onde o artigo 54 vai dizer sobre a expulsão. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Então, aqui nós temos toda a leitura da questão do estrangeiro, a questão do estrangeiro que foi expulso, e aí tem aqui as hipóteses de cabimento para que você aí do outro lado possa fazer uma leitura bem singela para entender a legalidade da expulsão do estrangeiro aqui do território nacional. E aqui também ainda continua o Estatuto da Migração, a Lei da Migração, não se procederá à expulsão, e aí tem toda a temática falando sobre a expulsão. Então, uma lida bem detalhada aqui nesses dispositivos vai esclarecer muito bem, não é? Então, tem todas as possibilidades da expulsão, quem não pode ser expulso do território nacional, enfim. É uma lei de ajuste da chamada conduta típica. É uma norma penal em branco, né? Em sentido homogêneo, porque o complemento que se diz respeito à expulsão e também à qualidade de estrangeiro se dá através da própria Constituição e da Lei da Migração, que é a mesma instância de produção da norma. Então, é uma norma penal em branco em sentido homogêneo. E aqui também continua, né? Tem que ter um processo de expulsão para garantir ampla defesa, contraditório, prazo de pedido de reconsideração. Tem toda sistemática procedimental para que o Brasil possa determinar a expulsão do estrangeiro aqui do território nacional. Classificação. É um crime próprio, só pode ser praticado por estrangeiro expulso do território. É comissivo, é instantâneo, é unissubjetivo e também é um crime formal. Tá? Bom, então, superada essa discussão sobre o reingresso de estrangeiro expulso aqui no território nacional, vamos trabalhar agora a questão da chamada denunciação caluniosa. É um crime muito importante. Preste atenção, não tem nada a ver com calúnia. Calúnia é crimes contra a honra, previsto no artigo 138, lá do Código Penal, desse mesmo Código Penal, que aí traz a calúnia no 138, a difamação no 139 e o crime de injúria no artigo 140, dependendo da honra objetiva ou honra subjetiva, aquela honra que venha a ser lesada. Pois bem, artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de sindicância ou de investigação administrativa, de inquérito civil, que é o inquérito civil público, ou ação de improbidade administrativa contra alguém, pessoa individualizada, imputando-lhe crime de que sabe inocente, de que o sabe inocente. A pena é de 2 a 8 anos. Sério? Pena muito grave, além da pena de multa, pena cumulativa. E aí nós temos no parágrafo 1º uma causa de aumento de pena de 6ª parte, se o agente se serve do anonimato
ou de nome suposto. Então, é importante aqui, alguém que, além de dar causa à instauração destes procedimentos judiciais ou administrativos, ainda utiliza, né, de nome suposto ou do anonimato. Nós temos uma causa de diminuição de pena, no parágrafo 2º, que diminui de metade se a imputação for de prática de contravenção. Então, aqui é importante. Se for prática de crime, caput, com a pena de reclusão. Se for se der causa e a imputação for de contravenção penal, nós temos essa causa de diminuição de pena do parágrafo 2º. Contravenção penal, que evidentemente encontra-se no Decreto-Lei 3.688, de 1941, né? E tem lá todas as contravenções, todas as condutas contravencionais, ok? Então vamos lá. E aqui vamos explicar a conduta típica. A conduta típica de denunciação caluniosa, não é? É prevista no artigo 339 e consiste em dar causa à instauração de investigação policial ou de processo judicial contra alguém, pessoa determinada, imputando-lhe crime ou contravenção. A contravenção penal não integra a presente o tipo penal, né? Que eu saiba inocente. No caput, não. A pena é de 2 a 8 anos e multa. E aí a instauração desnecessária, causando dispêndio à administração pública, ao erário público, dando causa à investigação policial, que normalmente é um inquérito policial, ou até mesmo uma procedência das informações, que é previsto lá no parágrafo 5º do Código de Processo Penal, não é? É chamada de VPI, Verificação da Procedência das Informações, processo judicial, investigação administrativa, seja uma sindicância, seja um PA, enfim, tem lá toda a investigação administrativa. O inquérito civil, que é o inquérito civil público, que é uma fase preparatória para colher elementos de convicção para a propositura da ação civil pública, e nós temos também a ação de improbidade administrativa, que está na Lei 8.429, de 92. Bom, um outro delito muito importante é esse do artigo 340. Chama comunicação falsa de crime ou de contravenção, não é? Seria melhor dizer comunicação falsa de infração penal. Seria a utilização do gênero. Mas o legislador utilizou o nome do delito de falsa comunicação ou de comunicação falsa de crime ou de contravenção. Então, desde 1940 está aí. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Aqui, ele não deu causa à instauração daqueles procedimentos, porque aí seria denunciação caluniosa. Aqui é uma comunicação falsa, né, que pode ser um trote, que a gente vai ver logo em seguida. Então, neste caso aqui, a pena é bem menor. A pena é de detenção. Detenção de 1 a 6 meses. Né? De 1 a 6 meses ou multa. Aqui nós estamos diante de uma pena alternativa. Ou a pena restritiva de direito de 1 a 6 meses, ou a pena de multa. E aqui algumas informações importantes. A conduta típica do artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter verificado. A pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Professor Jefferson Botelho, qual é o objeto jurídico desse tipo de delito? Gente, é a administração da justiça. A justiça não pode ser movimentada, essa máquina do Estado tão cara, tão dispendiosa hoje, de forma
que não seja útil a sua movimentação para a sociedade. É por isso que o legislador pátrio entendeu por bem punir esse tipo de conduta. E aí nós temos aqui a distinção desses dois delitos que eu acabo de falar. A denunciação caluniosa é dar causa à instauração de investigação policial ou de processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime, né, que eu saiba inocente, tá? Que eu saiba inocente. Aqui a contravenção não integra, ela está no parágrafo, em um dos parágrafos do artigo 339, com uma causa de diminuição de pena que normalmente é direcionada, essa norma, ao juiz quando vai fixar a pena de acordo com o artigo 59 até o artigo 68 do Código Penal, utilizando lá o sistema trifásico, idealizado pelo professor Nelson Gria. Bom, e o artigo 340, da comunicação falsa de crime ou de contravenção? Provocar, e aí pessoa indeterminada, qualquer um pode provocar, a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Então vamos lá, comunicação. Essa comunicação do artigo 340, ela pode ser por escrito, ela pode ser verbal, ela pode ser por telefone, né? É o chamado trote, né? O trote enquadra, a gente vê isso muito, principalmente da polícia militar, o pessoal ligando lá para o número 190, 190, fazendo uma comunicação falsa de crime ou de contravenção, e a polícia, quando faz o deslocamento, evidentemente, que esse deslocamento será inútil. Aí vai gastar combustível, vai gastar tempo, o acionamento poderia estar acontecendo num fato importante, e aí alguém dolosamente procura, por exemplo, um telefone comunitário. Nós temos algumas unidades ainda, ou pode ser pelo próprio celular, e liga para o 190 ou até o corpo de bombeiro, né, comunicando ali um crime de incêndio, por exemplo, né? Então, assim, a gente vê várias situações hoje que, infelizmente, acontece aqui no Brasil. Bom, qual é o conceito de autoridade? Tanto pode ser autoridade policial, autoridade judicial, pode ser o Ministério Público também. Né? O artigo ele fala em autoridade. Então, há uma corrente que entende se é apenas a autoridade judicial. Isso porque interpreta a expressão ação de autoridade de forma restritiva, como sendo tão somente o direito de exigir a prestação jurisdicional do Estado. Entretanto, a melhor doutrina interpreta de forma correta essa expressão como sendo qualquer atitude tomada por autoridade em face de requisição de outrem. Bom, providências. Para que se configure o delito desse artigo 340, é necessário que a autoridade tome providências face a esta comunicação falsa de crime ou de contravenção. Que haja ali um acionamento desnecessário, dispendioso. Né? Agora, a doutrina entende o seguinte: diversidade jurídica do fato. Se alguém... deixa-me ler aqui primeiro que eu vou explicar. Significa que, se diante de uma falsa comunicação de um delito, por exemplo, falsa comunicação de roubo, a autoridade termina por apurar outro crime, por exemplo, furto, não restará caracterizado o tipo penal do artigo 340. Pode ser que um cidadão do povo, que às vezes não tem uma formação jurídica, liga para a polícia e fala assim: atenção, senhor, está acontecendo aqui um roubo aqui na rua de casa. Vem aqui que eu presenciei aqui agora. E chega lá, não é roubo, não tem violência ou grave ameaça. A pessoa, evidentemente, que não se exige do particular, do homem comum,
essa distinção entre o furto do artigo 155, do roubo do artigo 157, até mesmo da extorsão do artigo 158, que é uma linha muito tênue entre extorsão com crime de roubo, a questão da imprescindibilidade da conduta da vítima para configurar o delito. Isso até a doutrina tem uma grande divergência deste enquadramento. Você imagina um cidadão que ele nunca sentou no banco de uma faculdade para estudar a ciência jurídica. Consumação. A comunicação falsa de crime ou contravenção consuma-se com a providência tomada pela autoridade, né? Pela providência inútil tomada pela autoridade, que desviou uma viatura, o próprio Copom acionou uma viatura que estava na Zona Sul, mandou lá para a Zona Norte, estava atendendo uma ocorrência, e aí, em razão dessa conduta irresponsável do autor, a polícia deixa aquela de atender, de dar continuidade, às vezes um fato menos grave, para buscar atender um fato mais grave e um fato pior ainda, que é um fato falso, né? Bom, crime possível. Quando é que pode incidir esse instituto do crime impossível, que é previsto lá no artigo 17 do Código Penal? Ocorrerá quando houver a falsa comunicação de crime ou contravenção e, ao chegar no local noticiado, ao invés de perder tempo, a autoridade constatar a ocorrência real de um delito, sendo proveitosa a diligência. Então, o cidadão resolve ligar para a polícia. Olha, senhor policial, está acontecendo aqui um roubo aqui na rua de casa. E é uma situação falsa. E aí a polícia desloca com sirene ligada, com todos os riscos. Chegando lá, depara com um grupinho de pessoas. E ali resolve fazer uma abordagem de praxe, em razão da chamada fundada suspeita. E ali, durante a abordagem, a polícia localiza 5 quilos de cannabis sativa, que é a maconha, com um dos autores. Houve um deslocamento, que a princípio seria desnecessário, mas com o deslocamento a polícia acaba encontrando um fato relevante. Acaba se deparando com um crime hediondo, ou com um crime equiparado a hediondo, que é previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Pois bem, esse tipo de delito, senhoras e senhores, ele é comum. Qualquer pessoa pode praticar. Não há nenhuma exigência de condições especiais em relação ao sujeito ativo. Pode ser, inclusive, um funcionário público praticando esse tipo de delito. Ele é de forma livre, pode ser praticado verbal, por escrito, por telefone, como ocorre com o trote. Ele é instantâneo, porque ele não se prolonga no tempo. Ele é unissubjetivo, porque pode ser praticado por uma única pessoa, eventualmente poderá ser praticado por 2 ou mais pessoas, e ele é também um tipo plurissubsistente, que é praticado por vários atos. Bom, vamos falar sobre a autoacusação falsa. Artigo 341 do Código Penal. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Preste bem atenção. A autoacusação tem que ser de um crime que não existiu ou de um crime que tenha existido, mas que foi praticado por uma outra pessoa. Lamentavelmente, isso acontece muito no Brasil, de gente tentando induzir a erro o Poder Judiciário. É por isso que esse tipo de conduta atenta frontalmente contra a chamada administração da justiça. Bom, a pena para esse tipo de delito é de detenção de 3 meses a 2 anos, ou multa. Então, pela quantidade da pena, aqui também cabe a suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9.099, uma lei de 95. Sobre esse artigo, algumas informações importantes.
Conduta típica: acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Tem aqui a pena de 3 meses a 2 anos, ou multa. O sujeito ativo é qualquer pessoa, desde que não tenha sido autor, coautor ou partícipe. Porque se for isso, é uma confissão. Porque se for isso, é uma confissão. Se estiver em qualquer dessas condições, aí, poderá ser beneficiado com a atenuante genérica da confissão, que está previsto lá no artigo 65, como causa atenuante, como circunstância atenuante, lá utilizado no sistema trifásico, na segunda fase da fixação da pena. O sujeito passivo é a administração da justiça. É a administração da justiça, que foi movimentada de forma inútil, causando prejuízo ao erário público. Elemento subjetivo é o dolo. Aqui o autor tem que ter aquela vontade deliberada para praticar o delito. Não há ou não se pune a forma culposa. Figura típica. A figura típica só comporta o crime. Não configura o delito do artigo 341 do Código Penal nos casos de autoacusação falsa de contravenção. É o cidadão que se autoacusa de ter praticado o jogo do bicho, de ter praticado uma perturbação de sossego, né? Lá do artigo 42 do decreto 3.688 de 41, ou até mesmo uma perturbação de tranquilidade, que é prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Bom, senhores, vamos falar um pouco sobre o artigo 342. Muito presente hoje esse tipo de delito, falso testemunho ou falsa perícia. Esse tipo de delito, como ocorre com outros, nós temos 2 artigos com o mesmo nome. É interessante atentar por isso. Nós temos o artigo 342 e esse artigo 343 na próxima lâmina. Vamos lá. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, agora, como testemunha, como perito, contador, como tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, né? Aqui houve uma supressão, né? A redação não dá muito boa, processo judicial ou procedimento administrativo, seria melhor a colocação assim. Inquérito policial ou em juízo arbitral. Tem uma lei de arbitragem no Brasil, de 97, que é a Lei 9.307. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aqui nós temos uma pena cumulativa. O juiz ele deve fazer um cálculo quando da aplicação da pena privativa de liberdade, adotando um sistema trifásico, e adotar um sistema bifásico quando estiver analisando a questão da pena de multa. Bom, e aqui o artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a quem? A testemunha, a perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer o quê? Afirmação falsa, negar ou calar a verdade, em depoimento, testemunha, em perícia, perito, em cálculos, contador, na tradução, tradutor, interpretação, intérprete. Pena, reclusão de 3 a 4 anos e multa. Agora nós temos uma causa de aumento de pena no parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte
entidade da administração pública, direta ou indireta. E aqui algumas informações importantes. A figura da vítima. A vítima de qualquer ilícito penal não é ouvida na qualidade de testemunha. A vítima, ela presta declaração, né? Quem está estudando sabe muito bem. Tendo em vista que possui interesse direto na causa. Assim, se prestar falsas declarações, evidentemente que não vai incorrer nesse tipo de delito, tá, gente? Pois não tem a obrigação, por compromisso, de falar a verdade, tá? As partes, no contexto do processo civil, autor e réu não são sujeitos à prática de falso testemunho, pois, além do direto interesse na causa, não tem a obrigação, por compromisso, de falar a verdade, tá? E aqui nós temos pessoas que não prestam compromisso ao serem ouvidas em juízo, né, lá no Código de Processo Penal, no artigo 203 até o artigo 206, e é importante para a leitura desse tipo de disposição, que eu faço aqui inserir, para que senhoras e senhores possam fazer uma leitura e entender bem essa questão daquelas pessoas que não prestam compromisso ao serem ouvidas em juízo. Bom, sujeito ativo, quem pode praticar esse delito? A testemunha, o perito, o contador, o tradutor e o intérprete. E o sujeito passivo? Gente, o sujeito passivo é a administração da justiça. Aí os autores, com essa falsa perícia, ou com falso depoimento, neste caso vai trazer consequências gravíssimas, consequências nefastas para a administração da justiça, tá? Agora, uma disposição muito importante que eu coloco aqui para os senhores do artigo 342 do Código Penal. Muito interessante esse artigo 342. Se não vejamos, artigo 342 é muito importante no seu parágrafo 2º. Vamos lá. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Aqui, o Estado, ele quer, em verdade, é saber a reprodução do fato. Não quer mentira. Aqui o Estado fomenta, coloca uma ponte de ouro para que aquele que mentiu, aquele que prestou falso cálculo, aquele que prestou falsa perícia, falso depoimento, possa se retratar. Aqui é uma ponte de ouro, uma grande oportunidade para que realmente a justiça seja feita. Porque a justiça não quer punir um criminoso. A justiça quer punir o criminoso. Esse deve ser o ponto alto desse artigo, falso testemunho ou falsa perícia. Então, aqui nós temos o tipo penal. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, em perícia, em cálculos, em tradução ou interpretação. Sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar esse delito. E o sujeito passivo, JB? É o Estado, primordialmente. Num segundo momento, poderá ser a pessoa prejudicada pelo depoimento ou pela falsa perícia. É a injustiça praticada no Brasil com o apoio, né, desses autores, de uma falsa testemunha, de uma falsa perícia, enfim. Elemento subjetivo do tipo. É o dolo. Exige-se elemento subjetivo específico, consistente na vontade de conspurcar, de sujar, de manchar a administração pública. Não se pune, na hipótese, a chamada forma culposa. Objetos material e jurídico. O objeto material é a testemunha,
é o perito, é o contador, é o tradutor, é o intérprete. E o objeto jurídico, o bem juridicamente protegido, é a administração da justiça. E aqui nós temos uma classificação muito interessante. Esse tipo de delito é crime comum, porque não se exige condições, características importantes em relação ao sujeito ativo, é um crime formal, é de forma livre, é comissivo ou omissivo impróprio, instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente. Em caso da plurissubsistência, admite-se a chamada forma tentada. E aqui nós temos, para esse tipo de delito, gente, importante disposição na súmula 165 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Então, lá no processo de trabalho, tem lá um falso testemunho, né, acerca dessas relações empregatícias entre empregador e empregado, e houve lá um falso testemunho lá, a competência é da Justiça Federal, o processo e o julgamento desse tipo de delito. Nós temos aqui que o processo por falso testemunho, prestado em detrimento da administração da Justiça Eleitoral, compete à Justiça Federal também, a Justiça Federal. Então, nós temos aqui um julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Muito importante esse tipo de conceito. E agora, para finalizar essa primeira etapa, você não pode perder o vídeo seguinte, que eu vou falar sobre o exercício arbitrário das próprias razões e vou fechar este capítulo 3º do Código Penal. Então, agora é coação no curso do processo. É uma figura criminosa que agora, em 2020, tem sido muito falado, né? Muito falada na mídia, na televisão, em razão dessas investigações supostamente envolvendo algumas autoridades aqui no Brasil. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa, evidentemente, além da pena correspondente à violência praticada. Aqui algumas informações importantes. A conduta típica, praticamente, ela reproduz aquilo que é tratado no artigo 344, no crime de coação no curso processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, contra a parte ou outra, qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em quê? Processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. A pena é de 1 a 4 anos e multa. Pelo tamanho da pena mínima, classificada na doutrina brasileira como delito de médio potencial ofensivo, em havendo preenchimento de alguns pressupostos objetivos e subjetivos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, evidentemente, nesse caso específico, vai caber a suspensão condicional do processo. Objetividade jurídica é a administração da justiça. É a administração da justiça. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Aqui não demanda nenhuma qualidade, nenhuma condição especial em relação ao sujeito ativo. Sujeito passivo é o Estado. Elementos normativos do tipo violência, é a violência em que é aquela que é praticada contra a pessoa, é a chamada vis corporalis, ou a chamada grave ameaça. A ameaça tem que ser capaz de intimidar o homem médio. É a chamada vis compulsiva, exatamente. Contra a autoridade, a vítima da ameaça ou da violência tem que ser delegado de polícia, promotor de justiça, juiz, partes, autor, réu, enfim.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, mas a finalidade de alcançar favorecimento próprio ou alheio. A consumação é evidenciada pela prática da violência ou da grave ameaça à pessoa, não há necessidade de alcançar o seu desiderato, basta a violência, a utilização da violência ou a prática da grave ameaça. Reiteração de ameaças. Se várias forem ameaças, o crime será único. Se várias forem as ameaças, o crime será único. Classificação. Trata-se de crime comum, crime formal, comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo e um crime instantâneo. A ação é pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Autoridade policial, ao tomar conhecimento da prática deste delito, vai agir de ofício, vai instaurar o inquérito policial. E o Ministério Público, em havendo elementos ligados à autoria e à prova da materialidade, ele, via de regra, ele é obrigado a oferecer a denúncia, lembrando que hoje esse princípio da obrigatoriedade é um princípio mitigado, né? Um princípio relativo, temperado, em razão das normas estatuídas na Lei 9.099 de 95. E assim, senhoras e senhores, mais uma vez, nós estamos encerrando esse tipo de delito, né? Esse tipo de delito envolvendo aí os crimes contra a administração da justiça. Nessa primeira parte, nós trabalhamos o delito de reingresso de estrangeiro expulso, lá do artigo 333 do Código Penal, e fechamos agora com o artigo 344, que é coação no curso do processo. Eu aguardo todos os senhores no próximo encontro, agradeço mais uma vez a companhia de vocês, muito obrigado e até a próxima oportunidade, querendo Deus.